Queridos e amados irmãos, a paz do Senhor, vamos ler dois versículos da palavra de Deus. Êxodo capítulo 2 fala sobre o nascimento de Moisés. E foi um homem da casa de Levi e casou-se com uma filha de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz a um filho. Vendo que era formoso, escondeu por 3 meses. Amém. Aqui fala sobre o nascimento de Moisés. Todos nós que somos cristãos, crente em Cristo Jesus, que lê a Bíblia, ou que ouve a Bíblia, que quem não sabe ler, ouve. Aleluia. Entendemos essa história e sabemos dessa história. O nascimento de Moisés. Quando Faraó viu que o povo de Israel estava crescendo, ele diz, de repente esse povo faz uma aliança com os outros reis aí e faz guerra contra nós e foge. E eles nós vamos perder os escravos, porque o povo de Israel estava como escravo lá no Faraó. Mas a Bíblia diz que ele deu uma ordem para as parteiras matar todos os meninos que fossem do sexo masculino. Quando nascesse, a ordem era matar. Mas aqui teve um casal que destacou. A Bíblia diz que foi um homem da casa de Levi e casou-se com uma filha também de Levi. Quer dizer, da tribo de Levi. Ele poderia ter procurado uma tribo, da tribo Naftali, Manassés, de Efraim, nada. Ou de Assé, não. Procurou da mesma tribo. Por quê? Aí que foi o sucesso. A Bíblia diz que a mulher concebeu e deu à luz um filho. O menino era formoso, mas tinha um decreto do rei que era matar todos os machos. Ela escondeu, mas 3 meses você não pôde esconder mais. Aí ela pegou, fez o cestinho lá, de junco lá, e betumou e tal, e colocou o menino dentro e colocou as bordas do rio. Entre os juncos. Resultado, todos sabemos que a filha do faraó estava ali banhando com outras mulheres e pegaram aquela criança, cestinha, achou a criança e levou. A ordem de faraó era matar, mas aquilo ali não. Deus diz, eu vou quebrar tua cara, Satanás. Você vai pagar salário para cuidar dele como seu neto. E foi o que aconteceu. A filha de faraó, logo, a Miriam chegou, estava de longe, chegou perto. Você quer que eu procure uma ama entre as hebreias para cuidar dele? Ela disse sim. Miriam foi lá e chamou a mãe do menino, a mãe dela. A mãe chegou, a filha falou, leva esse menino, cuida dele e eu te darei o seu salário. Mas é só salário? Não. Tudo que a mãe de Moisés precisava para cuidar do seu filho, é claro. A filha de faraó dava, já estava cuidando do neto do rei. Já pensou a segurança na casa deles? Acha que o rei ia deixar, a filha do faraó ia deixar lá, se tinha uma ordem que era para matar? Chegava lá e matar, não. Aí já tinha, Deus tinha movido o coração dela pelo menino, que é assim que Deus faz. Já pensou, Deus moveu o filho, o coração da filha do faraó. Aleluia, glória a Deus. O que o nosso Deus não faz? Agindo eu, quem impedirá? O resultado foi que Deus fez a filha do faraó cuidar de Moisés, do melhor, a mãe recebendo um salário, não era um salário qualquer não, tá? Afinal estava sendo babá da filha do neto do rei. Aleluia, e todos os cuidados, alimentação, tudo que precisasse era coisa de primeira, era coisa de rei, é assim que Deus faz. Mas é porque começou certo. Foi um varão da casa de Levi, casou-se com uma filha de Levi. Glória a Deus. Por isso que Paulo diz para a igreja de Corinto, em 2 Coríntios 6, versículo 14, não prendais um jugo desigual com os infiéis. Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? Ou que comunhão tem a luz com as trevas? Aleluia, nenhum. Ou que concorda entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com infiéis? O que consenso tem o templo de Deus com o templo dos ídolos? Vós sois o templo do Deus vivo. Como Deus diz, neles habitarei, e entre eles andarei, e serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Glória a Deus, que privilégio ser templo do Deus vivo. Aí, por Paulo diz, não tem jeito de procurar uma mulher crente, um homem crente, procurar uma moça descrente. Uma moça crente procurar um rapaz descrente? Não tem comunhão entre Cristo e Belial, não. Já pensou o tempo? Um é tempo do Espírito Santo, o outro é tempo de demônio. Um é fiel, o outro é infiel. É a mesma coisa de colocar uma canga, um jugo entre uma ovelha e um bode, não vai funcionar, não. Não funciona, não.
Tem que ser bode com bode, ovelha com ovelha. Oh, glória a Deus, aleluia. Foi por isso que Moisés foi vitorioso, porque os pais começou a coisa certa. Eita glória, agora Paulo estava exortando a igreja do Cristo vivo, a igreja de Corinto, para não entrar pelo caminho errado, mas entrar pelo caminho certo. Crente com crente, descrente com descrente. Aleluia, glória a Deus, nada de mistura. Ele diz, que consenso há entre Cristo e Belial? Ou que consenso há entre o templo do Deus e o templo dos ídolos? Um adora o Deus vivo, o outro adora os deuses mortos. Vai dar certo? Não, não dá não. E você já acendeu a luz no lugar escuro e as trevas permaneceu? Não. A resposta é não. Acendeu a luz, as trevas vão embora. Então não há comunhão entre as luzes e as trevas. Aí alguém diz, mas eu não. Mas eu gosto dele também. Mas então ele vai se tornar luz? Não. É a pessoa que já perdeu a luz, já está nas trevas. Aleluia. O diabo já foi enganado pelo diabo. A Bíblia diz que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, aqueles que não creem na palavra de Deus. Não diz que cegou o tempo dos ímpios, não. O ímpio está morto. É dos incrédulos. Quem foi que Jesus chamou de incrédulo? Foi os ímpios? Não. Foi Tomé, um dos 12. Que Jesus passou uma noite de oração para escolher 12 e tinha um Tomé incrédulo no meio. E tinha também um diabo no meio que era Judas. Aleluia. Já pensou se Jesus não tivesse orado a noite toda? Então Jesus não chamou os ímpios, foi Tomé de incrédulo. Não seja incrédulo, Tomé, mas crente. João 20, versículo 27. Se não falha a memória, está escrita essa palavra. Então, quando a pessoa se interessa lá pelo outro lado, lá é porque ele já desviou, ele já saiu, não está mais nas luzes, ele está nas trevas. Por isso que ele está aqui gostando das trevas. Porque as trevas não vai transformar em luz, não. Aleluia. Que Deus em Cristo nos ajude e nos abençoe. Vamos meditar na palavra de Deus. Então, que comunhão há entre o incrédulo, ou entre o fiel e o infiel, entre a luz e as trevas, entre o tempo de Deus e o tempo dos ídolos, entre Cristo e Belial? Nenhuma comunhão tem. Que Deus em Cristo nos ajuda e nos abençoe em nome de Jesus.